Olá pessoal, sou o professor de Biologia Wagner Cardoso. Hoje vamos falar sobre os ácidos nucleicos. Os ácidos nucleicos são formados por unidades menores chamadas de nucleotídeos. Os nucleotídeos possuem na sua composição um grupo fosfato, uma pentose, que é um carboidrato com 5 carbonos, que já vimos lá nos carboidratos, e bases nitrogenadas. Dentre os ácidos nucleicos, a gente vê uma divisão. Existem os ácidos nucleicos do tipo DNA e os ácidos nucleicos do tipo RNA. O DNA é chamado de ácido desoxirribonucleico, enquanto o RNA é chamado de ácido ribonucleico. Observaremos agora o DNA. Esse modelo de dupla hélice, modelo helicoidal, foi proposto por dois cientistas, os cientistas Watts e Crick. Observamos que esse modelo espiralado, em que as bases nitrogenadas comunicam-se entre si, possui na parte mais exterior as pentoses. Nós vamos observar, pessoal, que o DNA ele tem a capacidade de autoduplicação. É uma função que chamamos de função semiconservativa. Ele consegue preservar a fita original e a partir daí formar fitas filhas. O DNA ele é encontrado no núcleo. Lá no núcleo, nós vamos observar que esse DNA ele pode se condensar e formar o cromossomo. A parte menos espiralada do DNA é chamada de eucromatina. E a parte mais condensada, mais espiralada, é chamada de heterocromatina. Quando o DNA ele se condensa muito, ele se espiraliza muito, ele forma os cromossomos. Ok? Beleza. Pessoal, observando a questão, como eu falei, que o DNA possui essa função semiconservativa, ele possuindo essa capacidade de autoduplicação, as fitas originais, elas preservam a metade formando a fita filha. Existe um sentido da duplicação. A gente observa esse sentido pela localização do grupo fosfato, que está localizado nos carbonos 3 e nos carbonos 5 lá das pentoses. Tá? Então por isso que você vê essa numeração 3, 5 e 5, 3 quando se fala de duplicação do DNA. É necessário que você conheça a questão das bases nitrogenadas. As bases nitrogenadas elas são divididas em dois grupos, bases púricas e bases pirimídicas. No DNA, as bases púricas, você vai observar o seguinte, adenina e guanina. Adenina e guanina são bases púricas. Professor, o que é uma base púrica? As bases púricas elas são formadas por dois anéis na sua estrutura, enquanto as bases pirimídicas elas possuem apenas um. Então, quando eu falar de bases púricas, purina, lembro de água, então adenina e guanina, água, ok? Existem as bases pirimídicas, que possuem só um anel na sua estrutura. Você vai observar quem nas bases pirimídicas? Você vai observar a timina, você vai observar a citosina e você vai observar a uracila. A uracila que é uma base nitrogenada não do DNA, mas sim do RNA, ok? Beleza. Então, pessoal, você observa a estrutura do DNA de dupla hélice, observando, conhecendo as bases nitrogenadas do DNA, conhecendo as pentoses. Professor, você falou que o DNA ele é encontrado no núcleo. Sim, o Enem vai te cobrar também da localização do DNA nas organelas citoplasmáticas. Você vai observar o DNA nas organelas citoplasmáticas mitocôndrias e nos cloroplastos. Existe até uma teoria chamada teoria da endossimbiose, em que as mitocôndrias elas foram englobadas e passaram a ser órgãos da célula fazendo respiração celular. No caso dos cloroplastos aconteceu algo semelhante. Os cloroplastos foram englobados e aí eles passaram a fazer fotossíntese dentro de uma célula. Observando esse detalhe, a gente comenta muito sobre mitocôndria quando se fala de DNA, porque o Enem vai te cobrar. Existem inúmeras questões que tratam dessa temática do DNA mitocondrial. Veremos em seguida.
Vamos lá, pessoal. Como eu comentei, as questões de DNA mitocondrial são recorrentes no Enem. Então, nós vamos observar essa questão aqui, olha. Para a identificação de um rapaz vítima de acidente, fragmentos de tecidos foram retirados e submetidos à extração de DNA nuclear, para comparação com o DNA disponível dos possíveis familiares, pai, avô materno, avô materna, filho e filha. Como o teste com o DNA nuclear não foi conclusivo, os peritos optaram por usar também DNA mitocondrial, para dirimir dúvidas. Para identificar o corpo, os peritos devem verificar se há homologia entre o DNA mitocondrial do rapaz e o DNA mitocondrial do. Então, o que nós vamos observar? Quando ele fala de homologia, é se há a semelhança do DNA. Lembrem, sempre a gente comenta, quando fala-se de DNA mitocondrial, ele é de origem o quê? De origem materna. Então, nessa questão, eu vou observar quem tem semelhança, quem tem parentesco com esse rapaz de origem materna. O pai já está dizendo, origem paterna, não vou marcar, o pai não pode ser DNA mitocondrial. Mas, professor, meu DNA mitocondrial é igual ao do meu pai? Não, você não tem DNA mitocondrial só se você for um fenômeno da natureza. Você tem DNA mitocondrial proveniente da sua mãe. Então, o filho dele, desse rapaz, é de origem materna? Não. O filho, ele tem já com a mãe, né? Tem um parentesco DNA mitocondrial de acordo com a mãe dessa criança aí. Então, a filha, do mesmo jeito, não. Aí vem, letra D, avó materna e avô materno. Quando fala em avô é masculino, não é mãe, não é? Então, a avó passou o DNA mitocondrial para a mãe, que passou para o rapaz. Então, você vai olhar e vai marcar com certeza a letra D, avó materna. O DNA da avó materna é igual, é semelhante ao DNA mitocondrial desse rapaz. Ok? Beleza. Então, você vai marcar a letra D. Pessoal, vamos para mais uma questãozinha aqui. Essa questão, ela trata de dois esqueletos, né? Isso aqui foi matéria, né? Uma matéria, e aí o Enem aproveitou para fazer uma questão. Então, diz assim, ó, esqueletos abraçados há 6.000 anos são encontrados na Espanha. Os esqueletos foram descobertos em 2008, em São Fernando, na Espanha. Segundo antropólogos que analisaram os esqueletos, o indivíduo depositado à direita corresponde a um adulto com idade dental estimada entre 35 a 40 anos. O da esquerda corresponde a uma criança de 12 anos. Suponha que seja possível isolar o DNA mitocondrial de ambos os esqueletos e identificar suas sequências de bases. Se as sequências forem, e aí você vem para as alternativas, né? Tem dois esqueletos abraçados, né? Se as sequências de base nitrogenada desse DNA mitocondrial forem iguais, o esqueleto pode ser da mãe e filha, pode ser mãe e filha abraçados, mas não de mãe e filho. Opa, mãe e filha está correta, a origem materna. Mãe e filho podem ser, se for igual, podem ser DNA mitocondrial, mas aqui está dizendo que, nessa questão está dizendo que não. Então não é a letra A. Olha a letra B. A letra B diz, iguais. Os esqueletos podem ser de mãe e filha, ou de mãe e filho. Tudo de origem materna. Então ali pode ser uma mãe e um filho abraçado, e uma mãe e uma filha abraçados. Então aí o DNA mitocondrial seria igual. Então eu vou marcar a letra B. Vejam que o Enem, ele recorre às mesmas temáticas, perguntando de formas diferentes. Vamos falar agora do RNA, ácido ribonucleico. Esse tipo de ácido nucleico, ele se diferencia em alguns aspectos do DNA. Primeiramente na questão da estrutura. A estrutura é uma estrutura de filamento simples, tá? Filamentosa. E existem 3 tipos de RNA. Nós vamos observar, existe o RNA do tipo ribossômico, existe o RNA do tipo mensageiro e o RNA transportador. Vamos falar.
Primeiramente, do RNA mensageiro. O RNA mensageiro é aquele que codifica a mensagem. Ele é produzido aonde? Lá no núcleo e a partir de um molde do DNA. Nós vamos observar que existe também o RNA ribossômico. O RNA ribossômico, ele faz parte da constituição do ribossomo. O ribossomo, ele é formado de proteína e RNA ribossômico. E existe também o RNA transportador. Como o nome já diz, o RNA transportador transporta o que? Transporta aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão servir na constituição da proteína. Então nós já vimos a questão da estrutura, tá? Que é diferente da do DNA, e nós vimos a questão dos tipos de RNA. É necessário você observar que existe uma diferença também na ribose. A ribose, que é o tipo de pentose, ela é diferente da desoxirribose por um acréscimo de um oxigênio, como já falamos anteriormente. Você sempre traça esse comparativo entre DNA e RNA. Você pode fazer uma tabelinha, como poderemos ver a seguir, na questão da localização, na questão dos tipos de pentose, na questão das diferenças das bases nitrogenadas, tá ok? E aí tem um detalhe. Algumas questões elas podem abordar DNA, olha lá, na questão da proporcionalidade. Então nós vamos observar que a soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Então pode aparecer uma questão de proporcionalidade. Então você vai somar isso no DNA. No RNA não existe, tá? Porque no RNA não existe essa proporção. O que tem na verdade, primeiramente você vai observar que é só uma fita simples. No DNA, uma fita dupla em que elas têm correspondência. Adenina se liga a timina, guanina a citosina. No RNA é só uma fita, então não tem essa proporcionalidade. Então você vai observar o seguinte. A adenina, a soma, bases púricas. Olha, lembra lá dos macetes. Bases púricas. Adenina mais guanina é igual a timina mais citosina. A soma das bases púricas é igual à soma das bases pirimídicas. Então, isso pode ser abordado. Pessoal, nós, no próximo capítulo, iremos falar sobre a questão de síntese proteica. Então, é interessante que você entenda esses conceitos básicos, diferenciando o DNA do RNA. Vou passar para vocês uma atividadezinha, tá? Tem uma atividadezinha que você vai observar lá no capítulo 6, Biologia 1, capítulo 6. Responder exercícios conceituais e contextualizados. Páginas 531 e 535. Então, lá na Biologia 1, capítulo 6, apostila nova, tá? Responder exercícios conceituais e contextualizados, página 531 a 535. Quero aqui deixar minha mensagem final, que você possa estar em casa com tranquilidade, tenha um pouquinho mais de paciência. Em breve estaremos juntos com aulas presenciais, é o que todos torcemos, é o que todos acreditamos. Vamos ter serenidade nesse momento, que você possa estudar, que você possa fazer resumos, lista de exercícios, que você possa se organizar para que quando chegar o momento das aulas presenciais, você possa estar já num ritmo ideal para que no final do ano a gente possa conseguir atingir nossos objetivos. Ok? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima.